Todos estão lá? Efésios 4, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Estamos fazendo o estudo dessa carta. A carta do apóstolo Paulo é uma das cartas que ele escreve na prisão. Ele tem como objetivo, primeiro, traçar uma série de plano doutrinário. Ele vai falando uma sequência de doutrinas importantes ao longo da carta, desde o momento em que Deus nos chama, desde o momento em que Deus nos elege, depois que Ele nos chama, depois que Ele nos salva, como Ele envia o Seu Espírito Santo até nós, e como que isso deve repercutir na nossa vida prática. Paulo começa a falar sobre isso a partir do capítulo 4. Então, até o capítulo 3, que nós estudamos, Paulo está tratando muito mais de doutrina, Paulo está falando muito mais claramente acerca de algumas questões difíceis da doutrina cristã, e aí em seguida, quando chega no capítulo 4, que nós vamos estudar hoje, Paulo aplica essas doutrinas que ele apresentou às nossas vidas práticas. Ok, vocês foram salvos pela graça, vocês foram eleitos pelo Senhor, vocês abraçaram uma fé que foi dada para vocês por meio da graça de Deus, Deus habita ricamente no meio de vocês por meio do Espírito Santo, mas como isso vai se repercutir na vida de vocês diária? De que maneira saber que Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, elegeu vocês antes da fundação do mundo, deu salvação? De que maneira isso vai mudar o casamento de vocês? De que maneira isso vai mudar a família de vocês? Como que isso, de alguma forma, essa doutrina vai influenciar no nosso trabalho? Aí Paulo vai começar a falar dessas coisas a partir desse capítulo, no versículo 4. A preocupação inicial de Paulo, nesse capítulo, é na convivência dos irmãos enquanto igreja. Ele já falou disso no capítulo 3, mas ele volta a falar disso de uma maneira mais profunda aqui no capítulo 4. E hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Lembra que Paulo ele está escrevendo essa carta de dentro de uma prisão. E aí ele está lembrando aos irmãos que ele está escrevendo dessa prisão e que isso, de alguma maneira, traz algum ensinamento para a igreja. Eu creio que um dos ensinamentos em saber que Paulo está escrevendo de uma prisão é que a fidelidade a Deus não necessariamente vai excluir adversidades na nossa vida. Paulo é um homem fiel, Paulo está servindo ao Senhor e Paulo está passando por uma certa privação, inclusive de liberdade, privação com castigos físicos, por servir ao Senhor. Servir a Cristo, em alguns momentos das nossas vidas, vai implicar perseguição, vai implicar dor, vai implicar em lutas diárias em nossas vidas. O fato de Paulo estar escrevendo uma carta para a sua igreja amada, de dentro de uma prisão, nos lembra que servir a Cristo, às vezes, é doloroso e custará alguma coisa de nós. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando Paulo encerra o capítulo 3, lá no versículo 14, Paulo vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo ele encerra o capítulo 3 clamando ao Senhor, pedindo algo ao Senhor, ou seja, ele está pedindo que Deus abençoe ricamente a igreja, que faça com que a igreja enxergue a grandeza da sua glória, da glória de Deus, fortaleça os crentes em poder, depois de fortalecer os crentes, fortalecer a partir da habitação de Cristo no coração deles, e que isso, de alguma maneira, ia repercutir em conhecer o Senhor mais e mais e levar a glória do Senhor para os outros. Então, Paulo está clamando a Deus que Deus faça algo pela igreja. Ele está dizendo: Senhor, eu suplico que o Senhor atue no meio da igreja, de maneira que a igreja seja abençoada e contemple a grandeza do Senhor no meio dela. Mas quando chega no capítulo 4, Paulo não está mais clamando ao Senhor, mas Paulo está clamando à igreja. Que a igreja faça alguma coisa. Que a igreja,
de alguma maneira, se movimente para que aquilo que ele está pedindo no capítulo 3, que Cristo seja mais conhecido no meio do povo, se torne realidade. De forma que o testemunho é algo que Deus realiza no crente, mas ao mesmo tempo o crente tem algo a fazer. O crente tem algo a mudar na sua vida a fim de que Deus seja manifestado na sua vida. Então, Paulo clama ao Senhor no capítulo 3, no final do capítulo 3, e no início do capítulo 4, Paulo está rogando, suplicando aos irmãos, que os irmãos de alguma maneira movimentem suas vidas para a glória de Deus. Que os crentes em Jesus, de alguma forma, passem a viver de maneira prática o evangelho que ele tem pregado até então. É o salto que acontece na carta. Essa palavrinha que aparece aí, pois, é uma referência a tudo que ele falou antes. Então é como se fosse uma conclusão, é um portanto. Cristo é tudo isso em vocês, Deus é grande, em Cristo nós somos ricamente abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai falar dessas coisas, e aí ele vai dizer, portanto, por causa dessa grandeza que Deus tem realizado no meio de vocês, vivam dessa outra forma. Se Cristo é tudo isso, se Deus é tudo isso, se as bênçãos que Deus tem dado a vocês são tão grandiosas, isso deve, de alguma maneira, levar vocês a uma vida prática. E aí ele inicia falando isso nesse capítulo 4. Nós precisamos, de alguma maneira, caminhar ou andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Paulo já falou dessa vocação e Paulo já falou desse chamado. Quando nós lembramos no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está falando dessa vocação e desse chamado. Ele diz, olha, vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, quando ainda não existia nada, quando tudo era trevas, Deus conheceu vocês. Deus conheceu vocês e Deus vos predestinou para a salvação. Mas Deus não fez só isso. Deus, além de ter previsto, Deus, além de ter escolhido, Deus, além de ter feito vocês eleitos, Deus chamou. E quando Deus chamou, Deus selou vocês com o Espírito Santo. Todo crente tem a habitação do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo não é uma bênção que vem depois da salvação. O Espírito Santo habita no crente no momento da salvação. Paulo já falou sobre isso lá no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele fala sobre o selo do Espírito Santo na vida do crente. Aí ele está dizendo, se vocês têm tudo isso, vivam de modo digno a tudo isso. É incompatível que vocês sejam isso tudo que eu estou falando e a vida de vocês seja uma vida lá embaixo. A soma não dá certo. Esse estilo de vida que é diferente do padrão de Deus de salvação, ele é incompatível com a realidade de um Salvador bondoso que tem chamado seus filhos ao arrependimento. A ideia aqui dessa palavra dignidade, quando eles se andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, é a ideia de que vocês precisam andar de acordo com o padrão que Deus chamou vocês. É a imagem de uma balança, que se de um lado está todas essas bênçãos que Deus deu, o outro lado não pode ser capenga. O outro lado precisa estar em equilíbrio com tudo isso que Deus tem nos dado. Salvação, como nós já vimos, é algo extremamente grandioso. Salvação é um milagre. Nenhum de nós fomos salvos por causa da nossa bondade, nenhum de nós fomos salvos por causa da nossa justiça. Nós fomos alcançados pelo Senhor por sua graça e que essa graça nos conduz a viver de acordo com a vontade de Deus. Se isso não acontece, alguma coisa está errada nessa balança. Se nós dizemos que somos discípulos de Cristo e caminhamos como filho das trevas, como ele vai falar no capítulo 2 acerca da escuridão em que nós vivíamos, alguma coisa está muito errada na nossa conta acerca da salvação. Então Paulo diz, vocês foram salvos, portanto vivam de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que aquilo que Deus nos ensina em termos de doutrina, ele não é um conhecimento que se perde nele mesmo. O estudo da palavra de Deus, o estudo das escrituras e as doutrinas, elas não são elementos simplesmente para nós crescermos intelectualmente. Saber sobre eleição, saber sobre a graça de Deus, saber sobre quem é Jesus, saber sobre a habitação do Espírito Santo, não é
para nós discutirmos simplesmente com os outros e ganhar um debate. É para que isso transforme nossas vidas. A salvação e a teologia, ela tem como objetivo transformar nossas vidas. Se o conhecimento ele não gera transformação, existe algo muito errado no nosso conhecimento. Por quê? Porque a razão de nós amarmos a palavra de Deus, a razão de nós amarmos o estudo da palavra de Deus, não é para sermos mais instruídos simplesmente, mas é para que essa instrução gere mudança na nossa vida. É para que o conhecimento de quem é o Senhor gere transformação na vida de todos nós. Crescer no conhecimento do Senhor deveria ser igualmente crescer em vida de santidade, em vida que agrade a Deus, em vida que ame o outro, em vida que faça com que o Senhor seja cada vez mais conhecido através de nós, que nós fôssemos melhores profissionais, que nós fôssemos melhores maridos, melhores filhos, porque Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, deve gerar transformação em cada um de nós. É mais ou menos essa a ideia que Paulo está trilhando a partir do capítulo 4. Qual é o primeiro ponto que Paulo vai falar nessa ideia de viver, né? A partir desse capítulo, duas palavrinhas vão aparecer bastante, indicando isso que eu estou falando. É a palavra andar e a palavra viver. Ela vai aparecer nesses últimos 3 capítulos, fazendo referência à nossa forma de se comportar no mundo e de agradar o Senhor. Paulo, no primeiro elemento que ele vai falar aqui, de como que o crente deve viver para agradar a Deus, Paulo vai falar sobre unidade. Paulo vai falar sobre a ideia de que a igreja do Senhor, ela precisa caminhar de tal modo que aquele povo que caminha, quem olha de longe, vê um só povo. Essa é a ideia de unidade. É você olhar para uma multidão que está caminhando e você não vê facções distintas naquela jornada, mas você vê todo mundo como se fosse um povo só. Você vê todo mundo como se fosse um único grupo, como se fosse pessoas indo para o mesmo lugar, com o mesmo passo, com a mesma disposição. Não tem um lá na frente e o outro atrás capengando, mas todos estão juntos na mesma direção. É mais ou menos essa a ideia que Paulo vai falar nesse capítulo. Viver de modo que Cristo se agrade, e aí a gente pensa em termos de igreja, é viver de modo a desenvolver no nosso meio a ideia de unidade. É o rompimento com qualquer tipo de facção dentro da igreja. É o rompimento com qualquer ideia de eu estou lá na frente, deixando os outros para trás. Nós já falamos disso quando falamos sobre a ideia lá de Israel e a igreja. Paulo no capítulo 2, versículo 14. Paulo está tratando sobre Israel e a igreja. Aliás, gentios e judeus, e quando ele vai falar que chamou para a salvação tanto gentios como judeus em Cristo Jesus, ele vai dizer, porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança. O que é que Paulo está falando? Cristo, na sua própria carne, derrubou aquilo que nos separava uns dos outros, inclusive as questões de geografia, judeus e gentios ou questões genéticas. Isso foi derrubado em Cristo Jesus. A igreja é um povo que crê no Senhor Jesus Cristo, composta inclusive de gentios e judeus. Isso significa que Cristo é esse intermediário dessa paz e que por causa de Cristo a igreja caminha com um só pensamento, a igreja caminha com uma só disposição mental de servir ao Senhor. Então Paulo convoca os irmãos para a responsabilidade de manterem-se unidos. A unidade dentro de uma igreja, ela não é feita de outra forma, senão que cada crente se dispõe a fazê-la. Não existe outra maneira, outra estratégia para se manter a unidade dentro de uma igreja, senão convencer cada crente
de que todos nós temos o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Se isso não estiver impregnado, inculcado em nossas mentes, né, como o texto de Deuteronômio fala, nós nunca seremos um povo unido. Nunca haverá unidade, nunca haverá pensamento único, nunca haverá disposição única para realizar aquilo que Deus quer. Agora, mais grave do que isso, ou mais importante, ou mais grandioso do que isso, é que essa unidade reflete Cristo que habita em nós. Isso vai se manifestar nesse texto de duas formas. Primeiro, porque ele vai falar que Cristo habite em vocês, lá no versículo 17 do capítulo 3, e depois ele vai dizer a unidade do Espírito. Apesar dos crentes serem aqueles que vão mudar sua mente para viverem em unidade, Paulo entende que essa unidade é marca do Espírito Santo na igreja. Às vezes a gente tem essa ideia, como é que eu encontro uma igreja que tem o Espírito Santo? Né? E aí a igreja que tem fogo, a igreja que rodopia, a igreja que o louvor é bonito. Na visão bíblica, uma das marcas de uma igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja que caminha em unidade. É uma igreja que caminha com a mesma disposição de pensamento. É uma igreja que caminha no mesmo rumo. É uma igreja em que o Senhor se manifesta através da comunhão dos crentes. Essa é uma marca do Espírito Santo dentro de uma igreja. Quando nós observamos uma igreja de dentro ou de longe e percebemos muitas facções, percebemos muitos grupos, percebemos muita briga, percebemos muito atrito, percebemos muitas coisas que são opostos à unidade, não é marca do Espírito Santo. É marca de pecado, é marca de carnalidade, é a marca do próprio Satanás atuando dentro da igreja. Né? A gente vê isso, especialmente na carta de Paulo, aliás, na carta de Tiago. Tiago, quando ele escreve sobre as facções, ele vai apontar que, ora, por que existe briga no meio de vocês? Ele vai dizer, existe por causa do pecado do coração de vocês. Existe porque vocês estão se devorando uns aos outros. Vocês estão se devorando uns aos outros porque vocês permitem que as guerras e as contendas, que são frutos do próprio coração pecaminoso de vocês, reinem no meio de vocês. Ora, se o problema somos nós e o nosso coração, a solução é que nós esmaguemos o nosso orgulho, o nosso ego e nos submetamos ao Senhor. Como é que se vence pecado? O pecado se vence com oração, arrependimento sincero e súplica de perdão ao Senhor. Então, o pecado da não unidade na igreja, ele é vencido quando a igreja se arrepende dos seus pecados. Quando a igreja se arrepende da sua maneira de caminhar. Quando cada crente se arrepende da sua contribuição para a não unidade. Quando cada crente se arrepende da disposição do seu coração em não servir o Senhor como o Senhor quer. Paulo convoca os crentes a viverem de modo digno, equilibrado, condizente com a grande salvação que eles receberam. E de que maneira eles vão viver de modo digno? A primeira forma, Paulo vai dizer, é com toda humildade. Como é que nós vivemos isso? Como é que nós vivemos unidade e como é que nós vivemos de modo digno ou de modo que agrade a Deus? Nós vivemos de modo que agrada a Deus quando nós vivemos em humildade, quando nós somos humildes. O Senhor Jesus apresenta pelo menos duas dessas características, humildade e mansidão, no Sermão do Monte. Né? Quando ele vai falar sobre aqueles que são felizes, ou os que são bem-aventurados, lá no capítulo 5 de Mateus, ele vai usar essas duas palavras para se referir ao padrão do homem e da mulher de Deus. É um homem humilde. É um homem que se submete ao senhorio de Cristo. Eu acho que a melhor maneira que a gente tem de entender humildade de maneira bíblica, a gente tem, aliás, essa palavra, né, humildade, a gente tentar ver o seu oposto. O oposto da humildade. A gente consegue entender melhor do que aqui Paulo está falando. O oposto da humildade seria a arrogância. O oposto da humildade seria a autoconfiança. O oposto da humildade seria a ideia de que nós somos orgulhosos ou que temos orgulho daquilo que nós fazemos. Isso é o oposto de um homem humilde. Então, quando Paulo está dizendo, irmãos, se vocês querem viver ou vivam de modo digno da vocação que vocês foram chamados, aí ele vai dizer como é esse modo digno
a primeira coisa que ele vai dizer é: vocês precisam ser humildes. Vocês precisam esmagar o orgulho de vocês. Vocês precisam abandonar a autossatisfação de vocês. E vocês têm como exemplo o próprio Senhor Jesus, que a si mesmo se esvaziou, que tirou, ele era glorioso, ele é glorioso, ele era Deus, ele é Deus, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a honra, ele tinha todos os direitos que nenhum de nós temos. Mas ele se coloca numa situação de humildade a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que o Pai receba a glória. E a pergunta é: se Cristo se esvaziou, se Cristo se humilhou, nós que somos seus discípulos deveríamos ter a mesma disposição de mente e de coração para nos esvaziarmos de tudo ou de qualquer sentimento ou de qualquer aprendizado que tivemos na nossa vida, ou seja lá do que for que nos impede de ser pessoas humildes. Porque se o nosso Senhor, sendo Ele quem é, se esvaziou a si mesmo para que o Pai fosse glorificado, nós também devemos fazer a mesma coisa. Se Cristo se esvaziou a fim de alcançar-nos para a salvação, nós deveríamos nos esvaziar a fim de que o crente que está do nosso lado pudesse caminhar junto conosco. Nós precisamos esmagar o nosso orgulho, nós precisamos esmagar a nossa autossatisfação, tendo o Senhor Jesus como o melhor exemplo. A pergunta é: como é que crentes podem ser orgulhosos se tudo que de fato importa nessa vida eles receberam de graça? Lembra que a carta ela não pode ser lida de maneira fragmentada, né? A gente lê a carta de uma maneira sequencial. Então, quando Paulo está falando aqui de alguma coisa, a gente pode referenciar com aquilo que ele falou anteriormente. E uma das coisas que ele falou anteriormente, que é o ponto talvez máximo da carta, é a ideia de que nós somos salvos pela graça. A pergunta é: como é que pessoas que foram salvas pela graça, e nós já dissemos o que significa que nós não fomos salvos porque somos bons, não fomos salvos porque fazemos coisas boas, não somos salvos porque temos motivo em nós para Deus se agradar de cada um de nós. Nós fomos salvos simplesmente porque Deus nos amou e enviou o seu Filho. Como é que pessoas que tudo que importa na vida foi dado pelo Senhor Deus podem se orgulhar? O nosso orgulho não está em nós mesmos. Nosso orgulho está naquilo que Deus fez por nós. É como um filho semi-analfabeto que tem um pai com PhD e que recebe um prêmio Nobel, sei lá, de medicina. Esse filho não pode se orgulhar nele mesmo. Esse orgulho no pai, eu me orgulho do meu pai. Me orgulho dos méritos dele, das coisas que ele fez. Eu me orgulho do que ele conseguiu fazer, mas nele mesmo não existe razão para se orgulhar. Nós somos essas pessoas, vazias em nós mesmos. Nós somos pessoas que, por nós mesmos, nós não temos como agradar a Deus, porque somos pecadores. O nosso pecado se manifesta desde quando nós somos bebês, está ali a Laís para provar, de forma que Deus agiu conosco por misericórdia para a salvação. Qual é o nosso orgulho? De que nos orgulhamos, senão de que Deus nos amou? Porque somos, ou achamos em alguns momentos, que somos mais merecedores do que de fato que somos. Se Cristo se esvaziou a si mesmo, e aí 1 João nos lembra que aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que está em Cristo, deve andar também como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Nós precisamos andar de acordo com a grandeza do nosso chamado. Nós não fomos chamados para esse mundo que se ensoberbece com aquilo que conquista, esse mundo que bate no peito para dizer aquilo que faz, esse mundo que se vangloria das coisas que realizam, dos títulos que possuem, esse mundo que se gloria porque é um melhor profissional do que o outro que está do seu lado. Isso é coisa desse mundo. Nós não caminhamos segundo esse mundo. Nós caminhamos segundo o chamado que nós recebemos. E o chamado que nós recebemos é um chamado para a humildade. O chamado que nós recebemos é um chamado para nos gloriarmos somente em Cristo. O chamado que nós recebemos é um chamado de amar os outros e servir os outros da mesma maneira que Cristo nos amou e que Cristo nos serviu naquela cruz. Lembra que o Senhor, naquele episódio da última ceia, livro de João, o Senhor ele se coloca de joelhos, pega uma bacia e
começa a lavar os pés dos discípulos. Esse é o ápice da humildade em Cristo. E aí ele diz assim, ora, vocês observem o que eu estou fazendo e façam do mesmo jeito. Qual é a ideia ali? A ideia ali não é para a gente fazer uma missa do lava-pé. A ideia ali é para a gente aprender com Cristo a servir o outro. Ainda que isso signifique que nós vamos lavar os seus pés. Ainda que isso signifique que nós vamos, de alguma forma, nos livrar do nosso comodismo a fim de servir o outro. Humildade significa isso. Humildade significa o esvaziamento dos nossos direitos, daquilo que nós achamos que temos direito. Mas é um direito meu. Quem disse que nós temos direito? Quem foi que nos ensinou que nós temos algum direito no serviço na igreja? Esse é um ensino errado. Nós não temos direitos. Aquilo que nós merecemos, Cristo não nos deu, que era o inferno. E aquilo que nós não merecíamos, Cristo nos deu de graça, que é a salvação. E se nós vivermos nossa vida toda para servi-lo, ainda assim nós não teremos direito algum. Porque é grandioso demais. É maior do que nós. É maior do que o nosso esforço. É maior do que aquilo que nós podemos fazer. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor se importou conosco, mesmo quando estávamos perdidos. O Senhor não entende que nós seríamos alcançados por causa da nossa exterioridade, do nosso conhecimento. Mas o Senhor nos ensinou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a ideia de humildade. É o negar-se a fim de servir a Cristo da maneira que Ele quer. Isaías, capítulo 2, versículo 11, Isaías vai falar de uma maneira muito dura acerca daqueles que não se humilham, ou aqueles que são arrogantes. Ele diz que a sua altivez, e ele está falando com relação à Babilônia, será derrubada naquele dia. Só o Senhor será exaltado. Mesmo um livro depois, no profeta Jeremias, o Senhor vai dizer, eu sou contra ti, arrogante. Eu sou contra ti. Essa imagem é muito forte. A imagem do Deus Todo-Poderoso, dizendo que é contra a arrogância, ela é uma imagem poderosa. A ideia de ser contra ti ali é a ideia de que eu estou fazendo guerra contra você. Enquanto os arrogantes desse mundo se levantam, é o próprio Senhor que faz guerra contra eles. A ideia do texto é forte, a ideia do texto é dura, mas a ideia é bíblica. Deus odeia o orgulho, Deus odeia os orgulhosos, e a fé cristã não é compatível com a arrogância. Por isso que o Senhor manda que se nós queremos viver de modo digno do seu evangelho, da vocação a que fomos chamados, precisamos andar em humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago fala assim, Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Deus está contra a soberba, ou contra o soberbo, mas dá graça aos humildes. A única resposta que o cristão pode dar a isso é a mesma resposta de João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja grande e que eu diminua. Que as coisas que fazemos apontem para ele e que nós sejamos pequenos diante dele. Que a maneira como caminhamos mostre quem ele é e que cada vez nós estejamos escondidos. Que esse púlpito seja maior do que o pregador. Essa é a ideia. Que Cristo seja visto, que a cruz apareça e os homens vejam, e que aquele que está pregando, ninguém saiba nem quem é, a fim de que Deus seja glorificado. A ideia de humildade é essa. É aquilo que Deus quer para o servo, para o discípulo, enquanto a dignidade de sua vocação é de caminhar com essa disposição. Além de humildade, uma palavra que vai aparecer quase que paralela a essa, ou quase que um sinônimo dessa, é a ideia de mansidão. O Senhor diz, ora, vocês caminhem em toda humildade e em mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Nessa minha Bíblia aqui da NVI,
Se alguém tem uma, fala para mim antes de eu abrir. Ele vai aparecer outra palavra no lugar de mansidão. Qual é a palavra? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Certo. Nessa daqui ele diz uma palavra diferente, que eu acho que é uma boa palavra para a gente entender o que é que Paulo está falando quando ele fala mansidão. Ele diz assim, ó, sejam completamente humildes, ou seja, em toda humildade, e dóceis. A ideia de mansidão, a NVI ela acerta na tradução. A ideia de mansidão é a ideia de doçura. Vocês querem revelar Cristo no meio de vocês? Vocês querem viver de modo digno da vocação que vocês foram chamados? Sejam pessoas dóceis. Essa palavra no original ela tem a ideia de um animal que foi amansado. Era um cavalo brabo, um bicho bruto, que o Senhor amansou. E agora ele está sob o domínio do Senhor. O Senhor puxa o cabresto para cá e ele vai. O Senhor puxa o cabresto para o outro lado e ele vai. Porque ele não é mais embrutecido, mas ele caminha com doçura. Essa é a palavra, essa é a ideia de mansidão, e que é indissociável da ideia de humildade. Né? Jesus também cita no Sermão do Monte como sendo uma das características daqueles que são bem-aventurados. Mansidão não significa, como alguns acreditam, uma fraqueza moral. Alguns pensam que mansidão é uma fraqueza. O mundo nos ensina isso. O mundo diz que nós temos que ir e fazer. Vá lá com muita agressividade. Não leve desaforo para casa. Resolva o problema quando você puder resolver. A Bíblia, ela nos ensina o oposto. A Bíblia nos ensina que quando a resposta que vai desconcertar o outro chega aqui, a gente controla antes dela sair da boca. Que quando eu sei como desconcertar o outro, ele me afrontou e eu sei a maneira que eu vou fazer para que ele fique desconcertado. Mas eu seguro. Por quê? Porque eu não sou um animal embrutecido. Um elemento de mansidão, um elemento de doçura é domínio próprio. Eu consigo me dominar. Isso é um fruto do Espírito. Como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Através do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está mansidão e no fruto do Espírito está domínio próprio. Aquele que quer se parecer com Cristo deve ser como Cristo é. Cristo foi manso, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós queremos parecer com Jesus, nós temos que ser mais doces uns com os outros. Doce. Sim, é a melhor palavra para a gente entender o que isso significa. Doce. Eu me controlo para que o outro não seja ofendido. Eu me controlo para que o outro, de alguma maneira, seja abençoado por minha vida e não seja, de alguma maneira, tenha sua consciência e sua fé ferida. Esse é o padrão que Cristo nos mostra. Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, na Bíblia Revista Atualizada, vai aparecer que Moisés foi um homem mais manso que existia lá no seu período. E quando é que o autor ele resolve falar sobre Moisés dizendo que ele é um homem mais manso? É depois que Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Miriam se junta com Arão e diz assim: ei Arão, já parou para pensar que Moisés está profetizando, que Moisés está fazendo as coisas, mas que não é só Moisés que tem o Espírito Santo, não? Eu tenho e tu tem, bora lá fazer. E aí eles começam de alguma forma a afrontar Moisés. E aí a Bíblia diz, e Moisés era um homem manso. Qual é a ideia ali? É de que Moisés não rebateu a afronta no mesmo nível. Às vezes a gente pensa que, a gente diz assim, né? Quando alguém nos afronta, eu tenho uma resposta à altura. Quando você pode até ter a resposta à altura, mas quando você dá essa resposta, você não fez a altura, você fez lá no chão. Você desce. Biblicamente você desce.
Você não sobe à altura do outro. Você desce à altura do outro. A ideia de mansidão nas Escrituras é a ideia de alguém, inclusive, que sofre afrontas, assim como longanimidade, e suporta essa afronta a fim de que Deus seja glorificado. Controla os seus instintos. O cristão não é um animal embrutecido. O cristão é um homem, uma mulher que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita dentro dele. Então ele tem domínio sobre si. O pecado já não mais tem domínio sobre vós, Paulo fala. Quem é que domina? É o Espírito. Quando eu olho para Jesus no Novo Testamento, e se nós olharmos de forma sincera e bíblica, nós vamos ver que Jesus era um homem doce. Jesus era um homem que a sua presença e a sua companhia dava alegria às pessoas. Você vê lá João deitado no peito de Jesus. Você vê lá na última ceia uma coisa extremamente bonita e delicada entre os discípulos. Você vê a vida de Jesus como a vida de um homem manso, que suporta a afronta sem responder, a menos que seja razão de edificação do outro. Os fariseus não. Os fariseus estavam sempre prontos a derrubar quem estava perto dele. Mas Jesus não. Jesus só era brabo com os fariseus, que mereciam. Mas o resto, Jesus era uma pessoa agradável. O cristão, ele deve se empenhar para ser esse tipo de pessoa. O Espírito Santo habita em nós e nos dá condições de sermos esse tipo de pessoa. Provérbio 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Certo? Isso aqui é um padrão para nós. É melhor o longânimo, é melhor o paciente, é melhor aquele que domina a si mesmo do que o valentão que destrói uma cidade. Essa é a ideia de Cristo para o cristão. A palavra que vai aparecer depois, que Paulo vai utilizar, é longanimidade. Vocês foram chamados com toda humildade, para viverem em humildade, em mansidão, em longanimidade. Não vou explicar muito, a ideia aqui já foi falada ontem no Encontro de Casais, quem não veio perdeu. Mas a ideia é de você suportar as adversidades, suportar de maneira paciente, esperar de forma paciente por aquilo que o Senhor promete, inclusive. A ideia de Abraão, que esperou a promessa. Essa é a ideia de longanimidade. Esperou, e o tempo vai passando e ele continua esperando. Então, o crente em Jesus, ele deve ser alguém longânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. A marca, e talvez seja uma das marcas mais faladas no Novo Testamento, Jesus fala isso lá no capítulo 17 de João. João vai passar umas 2 cartas falando só sobre isso. Paulo faz referência a isso lá em Gálatas, faz referência a isso aqui em Efésios, do amor como sendo uma marca do caminhar do crente. O crente caminha e ele se relaciona uns com os outros em amor, com a ideia de suportar, com a ideia de acolher o outro, mesmo quando não agrada muito, ou ainda, para algumas versões, na ideia de que dá suporte à fraqueza do outro. Mas o fato é, sendo uma coisa ou outra, o que move esse se colocar em serviço do outro é o amor. É a graça que nós recebemos de Deus em amor e que nós revelamos para o outro também em amor. Versículo 19 do capítulo 3, Paulo já tinha falado um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer assim, ele está orando para que Cristo habite no coração dos crentes. Versículo 17 ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, vocês devem, Senhor, habita no meio deles, para que eles aprendam a amar. E que à medida que eles aprendam a amar, eles conheçam o teu amor. Aí ele vai dizer uma coisa que parece contraditória, porque ele diz assim, a fim de eles conhecerem o teu amor, que excede todo entendimento. O que Paulo está dizendo é, faz eles conhecerem o teu grande amor.
o teu amor é tão grande que eles nunca vão conhecer completamente, porque excede o conhecimento intelectual, mas faz com que eles conheçam na própria vida deles. Tem coisas, irmãos, que a nossa mente não abarca, porque ela é pequena, mas a nossa vida nós podemos provar. Nós não conseguimos, às vezes, descrever a beleza de um pôr do sol. Falta palavras. Mas quando nós estamos diante desse pôr do sol, a gente consegue contemplar quão maravilhoso ele é. É isso que Paulo está dizendo. Senhor, faz eles conhecerem, manifesta o teu amor no meio deles. Esse amor é tão grande que excede todo entendimento, mas que quando eles estiverem diante desse amor manifesto no meio deles, eles vão conhecer a grandiosidade que é o Evangelho. A melhor maneira que nós temos de conhecer o Evangelho é quando nós amamos e provamos do amor uns para com os outros. É o melhor testemunho que nós temos do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus falou isso, né? E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. É o maior testemunho, é a maior proclamação do Evangelho de Deus para o mundo, muito maior do que o intelecto. Alguém pode até não saber o que é o amor de Deus, não compreender o Evangelho, mas quando ele olha a vida de alguém transformada, aí ele diz, eu acho que é isso. Ele não compreende doutrinariamente tudo do que significa isso, mas quando ele olha, ele diz, isso é o Evangelho. Nós glorificamos a Deus pelo que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Então Paulo nos lembra que precisamos suportar uns aos outros em amor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, versículo 12. Entra no mesmo contexto de unidade na igreja. A igreja continua sendo, vai ser, enquanto existir, um lugar onde existem pessoas difíceis de nós lidarmos. Por muitas razões. Talvez a primeira delas seja porque todos nós somos pecadores. Se a igreja, tem até uma piada, mas que é real, né? De que se a igreja ela for perfeita e você entrou nela, você acaba de torná-la imperfeita, mostrando que o pecado está em você. É muito difícil quando a gente tenta observar os problemas na igreja, sempre nos outros. A gente tem que olhar para nós, tem que olhar onde está o nosso erro, né? Então, a igreja vai continuar sendo um lugar de pessoas difíceis porque somos pecadores, porque nós somos diferentes, mas o Senhor nos ensina e nos convida a enxergarmos a igreja não só como uma organização qualquer e os crentes não como pessoas que estão conosco de qualquer forma, mas como se nós fôssemos um corpo só, batizados no mesmo batismo, tendo um só Senhor, um só Deus e uma só esperança. Essas coisas não vêm do nada. Essas coisas não caem no meio da igreja. Uma igreja não se torna unificada do nada. Paulo vai dizer, olha, vocês suportem uns aos outros em amor, esforçando-vos. A ideia aqui é de suor. Vocês precisam trabalhar diligentemente, ou seja, insistentemente. Vocês fazem uma vez, vocês fazem duas, vocês fazem três, vocês façam quantas vezes forem preciso a parte de vocês para que exista unidade na igreja. Esforçando-vos, trabalhando para que isso aconteça. Isso não é responsabilidade de quem está pregando somente. Isso não é responsabilidade de alguns irmãos. Não, isso é responsabilidade de cada crente que se esforça insistentemente para preservar a unidade do Espírito. Para preservar a ideia de que o Espírito que habita em mim, habita em você, e, portanto, eu e você temos algo em comum. E que não é algo qualquer, mas que é o próprio Deus que habita em nós. Insistentemente. É batendo na mesma tecla. Assim, é pregando sobre isso várias vezes. É lendo isso várias vezes. É pedindo perdão e perdoando várias e várias vezes. Até que seja um. Até que a pedra bruta, quando vai se batendo uma na outra, se torne alguma coisa lapidada. Insistentemente. Insistentemente e com muito esforço para preservar a unidade dentro da igreja, através da paz. Essa deveria ser nossa preocupação.
esse deveria ser o nosso motivo de oração. Esse deveria ser a coisa que faz com que o crente pensasse constantemente se está indo bem com o Senhor, se a igreja está bem ou sadia. Às vezes nós nos preocupamos muito, será se, sei lá, as cadeiras estão confortáveis? Será se o ventilador não está fazendo muita zoada? Será que o prédio está legal? São coisas importantes. Mas a nossa principal e real preocupação deve ser com essas coisas. Deve ser com unidade, deve ser com zelo uns pelos outros, deve ser por manter humildade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Deve ser com fazer com que o povo, de fato, seja uma igreja. Porque essas coisas não são igreja. Quando a gente sai daqui, isso aqui vira um prédio qualquer. Não existe essa ideia de um templo do Senhor, com paredes consagradas. É o povo junto que é a igreja do Senhor. Também não existe essa de que igreja sou eu sozinho, não, certo? Eu sozinho não sou igreja, não. Aí eu sou a igreja. Não. Igreja somos nós. Você sozinho, você não é igreja, não. Você sozinho é um pedaço dela. A perna. A igreja, ela é nós. Somos nós. De maneira que é nosso dever, é nossa responsabilidade, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por meio do Espírito Santo, nós estamos unidos. O Espírito Santo, ou a marca do Espírito Santo na igreja, é essa unidade. E se nós queremos agradar ao Senhor e viver uma vida que seja parecida ou no padrão que Deus quer, nós precisamos observar as coisas que esse texto fala. Precisamos compreender a hora que devemos nos calar a fim de manter a unidade. Temos que nos calar. Isso é se esforçar. A resposta vem na língua. Segura ela. Para quê? Para manter a unidade. Deu vontade de desconcertar o outro. Segura para manter a unidade. Examina o coração para ver como que eu colaboro para essa unidade ou como que eu colaboro para a facção. Examina o coração a fim de ver como que eu tenho feito para que a igreja não seja unificada. Falando em termos muito práticos, para ninguém ficar sem entender, será que eu tenho falado mal de alguém? Isso distorce a unidade. Será que eu tenho levado fofoca de um para o outro? Isso destrói a unidade. Será que eu tenho feito ou dito alguma coisa que faz com que a imagem do outro irmão de alguma maneira seja manchada? Isso mancha a unidade da igreja. De maneira prática, o esforçar para preservar o vínculo da paz e para preservar a unidade no espírito é eu controlar os meus instintos pecaminosos com relação ao outro. Seja a agressividade, seja a língua, seja o braço, seja o que for. Eu controlo a fim de manter a unidade. Por que eu posso controlar? Porque eu tenho o Espírito Santo. E eu só não controlo se eu tenho o Espírito Santo, se eu não quiser. E permanecer deliberadamente em pecado é uma afronta muito grande ao Senhor. Que nós precisamos tomar nota e nos arrepender a fim de que sejamos perdoados pelo Senhor. Por que fazer essas coisas? Por que eu devo me preocupar com isso? Por que eu devo me preocupar com essas coisas na igreja? Paulo vai dizer, porque há somente um corpo. Porque eu não sou a igreja. A igreja somos nós. Nós não somos várias igrejas. É um corpo só. Nós não somos várias facções. Nós somos um povo só. Se somos um povo só, precisamos nos preocupar com isso. Porque nós temos uma única esperança e fomos chamados nessa esperança. E tivemos a mesma vocação. Temos um só Senhor a quem todos nós temos que prestar contas. E se Ele é o nosso Senhor, nós temos que nos submeter à sua vontade. Se Ele é o Senhor de todos, nós prestaremos contas a Ele por aquilo que fazemos com todos, ou por aquilo que fazemos pela coletividade. Se essa igreja tem um Senhor, nós prestaremos contas a esse Senhor por aquilo que fazemos com ela, ou contra qualquer um dos seus membros.
Nós temos um só Senhor. Nós temos uma só fé. Nós temos um só batismo. A profissão pública dessa fé. O batismo como algo que eu faço testificando aquilo que eu creio, porque nós afirmamos isso e nós professamos isso em público. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E o mais importante de tudo, Ele está em todos. E a questão é, se Deus está em todos, não deveríamos levantar nossas ofensas e acusações contra aqueles que são templos do Espírito Santo. Isso é muito sério nas Escrituras, isso é digno de nós prestarmos atenção. É tão sério que Paulo prega essas coisas dizendo assim, irmãos, rogo-vos, suplico a vocês. É quase que um choro de Paulo, dizendo assim, eu estou preso, prisioneiro no Senhor, mas eu rogo, eu suplico que vocês vivam dessa forma. Deveríamos ouvir o apóstolo Paulo, deveríamos ouvir o Senhor, deveríamos analisar nossas vidas, não para achar onde está o problema no outro, mas para achar onde está o problema em nós, a fim de sermos um só no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Jones, sabe receber um novo coração? Decorado? Recebi um novo coração. Nós vamos orar. Em seguida nós vamos cantar um louvor. Após o louvor, nós estamos despedidos em oração silenciosa. Amém? Oremos. Nosso Senhor, nós te damos graças pelo livro de Efésios, que tem nos ensinado tantas coisas importantes, ó Deus. Te louvamos por sabermos que somos teu povo, teu corpo, templos do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por habitar no nosso meio. Ó Senhor, nós somos pecadores, somos atacados por Satanás e nós pedimos que o Senhor nos livre de todo mal. Inclusive nos livre de nós mesmos, Senhor, da nossa dureza de coração, da nossa arrogância, do nosso pecado e nos conduz, Senhor, a vivermos de modo digno do teu evangelho. Certamente viver do modo digno do teu evangelho é abandonar a prostituição, é abandonar a bebedice, é abandonar, seja lá qual for os grandes pecados conhecidos, mas é também, Senhor, viver em unidade. Isso é viver de modo digno do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de sermos homens completos em Cristo, que a nossa fraqueza seja razão para que o Senhor se aperfeiçoe em nós, ou aperfeiçoe as nossas vidas, e que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Ajuda esse pequeno rebanho a caminhar contigo na direção correta, amando a tua palavra, amando uns aos outros, que o teu amor habite no nosso meio e que o Senhor seja o nosso bom pastor, conduzindo ovelhas para o caminho correto. Clamamos por tua graça, suplicamos por tuas bênçãos. Nos conduza, Senhor, em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, abençoe os nossos trabalhos durante a semana, dê a graça de podermos desfrutar de segurança, proteção, alimento, e se por acaso tivermos lutas, ó Deus, que o Senhor seja o nosso refúgio. Nós clamamos em nome de Jesus.